Sete Raios Podcast, evadidos da Matrix. Observações acerca de 1984, de George Orwell. Este é o Pod Áudio Videocast número 1 da playlist Orwell. Aqui, o texto está condensado. Nos próximos Pod Áudio Videocasts desta playlist, estaremos abrindo os pontos das nossas observações. Fique conosco. Em tempo, pois estamos falando de um curioso livro que, escrito em 1948, portanto há 77 anos, se encontra muito atual no mundo inteiro. Quando foi lançado, de imediato virou um grande clássico, um poderoso best-seller, traduzido para mais de 60 países e 8 idiomas. Tornou-se minissérie para televisão, mangás e até uma ópera. É música de David Bowie, comercial da Apple, filme, série e quadrinhos. Definitivamente não é um livro comum. É, em até certo ponto, dentro do seu bizarro tema, genial, embora não possa ser original, pois sua linha criativa parte do senso comum e o dilacera, como um cheno conhecimento. Portanto, seja no texto do Orwell, seja nessas nossas sucintas análises, não espere as falas comuns dos que se debruçaram e se dedicaram a compreender o publicado ou a escrever sobre esses assuntos de extremo autoritarismo, transhumanismo e outras distopias negativas e anti-humanidade. O que devemos ter em mente primeiro é o que é saudável, o bom senso que trouxe nossa civilização até aqui, o que chamamos direitos humanos, as constituições respeitadas como tratados multissociais e o nosso direito cultural existencial de observarmos nossa história humana e ver o que é excesso, o que é erro, o que é execrável, para por fim sabermos identificá-los logo que se manifestem e evitá-los. O conto de George Orwell se norteia por três máximas. Ele nos apresenta essas três máximas que são slogans do partido, norteando sua distopia. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Guerra é paz é uma descontextualização de um ditado internacional que diz: se queres paz, prepara-te para a guerra. Liberdade é escravidão. Revela sua forma de síntese de um ditado que diz: só onde há lei há liberdade. E foi dito pelo filósofo inglês John Locke, que é tido como o pai do liberalismo. Ignorância é força. Esse ditado ele mutilou. O original é: às vezes é na ignorância que se encontra a força. E surgiu na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, pois a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia juntas e sem saber contra quem estavam lutando, os poloneses nunca se renderam, lutaram do início ao fim da guerra. A figura central, de 1984, é o Grande Irmão, e nos cartazes poderia se ler: o Grande Irmão está de olho em você. O Grande Irmão é o ditador e líder máximo do partido. Ninguém nunca o viu. E sua representação era como a de uma autoridade monstruosa. E isso se baseava em um princípio: o tirano mais opressor e mais amedrontador devia ser abstrato, desconhecido, para que cada um moldasse em sua mente uma imagem diferente dele, conforme o seu próprio medo. Isso já beira a ciência. Isso tem uma relação íntima com o medo do desconhecido, explorado aí de uma maneira superlativa por uma instituição, uma máquina poderosa dentro do filme, do vídeo, perdão, do conto 1984, de Orwell. Para onde vamos no presente, no passado, no presente do mundo,
no mundo inteiro, para onde estamos indo no nosso presente, você conhece computadores, vários tipos, mas você já viu a inteligência artificial? Ou mais próximo, você já viu algum programa de computador? Não, porque o programa são ordens eletrônicas virtuais e o que vemos é a interface de conexão visual do programa. Então, observemos que lá no conto dele não se via um ser poderoso e a gente também não vê a inteligência artificial ou o mito de que vamos fazer máquinas mais poderosas do que nós mesmos, no sentido de sensienticidade, no sentido de consciência, no sentido de poder de equalização de informações e decisões que são imexíveis, etc. Pois bem, observe. Estamos nos anos 20 do século XXI, com vários objetivos para o milênio, elencados pela ONU, lançados e alavancados na Cartilha 2030, que já é chamada de 2045 ou 2060, quiçá 2090, depois do problema sanitário internacional e suas oportunidades. Depois, e ainda um pouco dentro dos problemas na Ucrânia e na Palestina, e de uma espécie de redução populacional, onde nesse século já morreram em 8 conflitos mais de 5 milhões de pessoas. E vemos já, em 2025, ano da COP Clima 30 da ONU em Belém, no Brasil, modificações no cenário de poder em alguns grandes países, e todos parecem querer mais mercados e mais territórios. E, para a gente não esquecer dessa aplicação científica, vai no ar a pergunta: e estão clonando o quê? Junto a avanços tecnológicos e narrativas de problemas climáticos e sustentabilidade e créditos de carbono que, será que vai rolar? Enquanto Terra, Especismo e Hamburger Hill, do Bruce Willis, aumentam o número de veganos, e Monopoly, os verdadeiros donos do mundo, de Tim Dillon, acorda os inconscientes. Noutra ponta da fita, alternativos, neo-hippies e suas ecovilas e a nova sociedade alternativa, onde avançam com sua permacultura, relatada nos rituais dos Vedas e com carona em uma edição brasileira chamada Unidade da Vida, do nipo brasileiro Edson Hiroshi Co. E os jornalistas digitais produzem seu conteúdo no YouTube e passam o chapéu. E os veículos, passar o chapéu é aquilo que os mambembes fazem depois do espetáculo, né? Assim, passa o chapéu e tal. E os veículos híbridos, anfíbios ou aéreos se confundem com os drones e os UFOs, que vêm buscar genética, minerais e ozônio, enquanto o mar e os rios invadem suas praias, destroem casas e plantações e criações. E o fogo queima. A Europa, o Havaí, a Amazônia e até a Califórnia da deusa Kali, da maternidade e da compaixão. Incêndios gestados durante anos, dizem as manchetes dos jornais eletrônicos. E os satélites e as antenas e suas irradiações se multiplicam diante do politicamente correto, fiscalizando as palavras, modificando o pensamento e o comportamento. E já fazem quase 30 anos dessa terapia ocidental, né? Surgiu nos Estados Unidos, isso foi muito bem estudado, e já tem quase 30 anos. Enquanto poucos desligam enquanto isso, o Wi-Fi, que é no mínimo 0,24 GHz, ou seja, micro-ondas. Wi-Fi 2,4 GHz trabalha com o mesmo comprimento de onda que o micro-ondas, portanto, idem. E é preciso, então, enquanto isso, poucos desligam o Wi-Fi para dormir. E a cogitação distópica de se alimentar de insetos, reduzir as lavouras, soltar as vacas e seus puns, medir 1 grau de aumento na temperatura dos oceanos. E no transhumanismo, chipar as pessoas, modificar o corpo das crianças, acabar com o dinheiro físico e
taxar até o imposto. E querem nos convencer que os hackers comeram a maçã do amor, estão adormecidos e que tudo é muito seguro e que podemos abandonar a caneta e o papel enquanto a dívida total do mundo é de 400 trilhões de dólares. E todo o patrimônio, tudo construído pela humanidade não ultrapassa 90 trilhões. Como é que os grandes financistas e suas pirâmides conseguiram essa façanha? Perguntam os economistas aos banqueiros. Ironicamente, fizeram isso sem o computador quântico e os avanços da IA, inteligência artificial, de AI and DeepSeek, Now, cujo status de funcionamento, e observem bem essa narrativa, segundo a ciência e as indústrias de software, cresceu para consciência artificial. Consciência essa cujo status próximo degrau de crescimento da inteligência artificial americana, que eles disseram já ter alcançado o nível similar à consciência humana. O próximo nível, o próximo status é superação da humanidade, que é chamada cientificamente de singularidade tecnológica, onde o que incomoda nisso é mesmo e exatamente a narrativa, a malhação de venda do melhor e do que vão fazer com ele, de se intencionar pegar algo programável, portanto presumível, para ser tido como superior à humanidade, para depois, em um ato de titiretagem, um grupo, uma entidade internacional, o mesmo poderoso governante de seu Estado, com todas as agências internacionais de notícias junto às antigas mídias, junto à velha mídia dos nossos países, tentar colocar a máquina para tiranizar os destinos humanos. O que devemos fazer, quantos devemos ser, onde existir, o que comer. Se bem que, com a distribuição gratuita do DeepSeek, que tem código aberto, é fácil estabelecer-se uma contranarrativa para o que for descalabro. Em meio a tantas possibilidades, verdades e narrativas, o que precisamos é apenas de novas, múltiplas, integradas e autossustentáveis cidades, com seus rodízios de atividades produtivas urbanas e rurais, seus recursos de humanidades e de sustentabilidade, seus campos informacionais de conhecimentos de ascensão solar e inteligência cósmica. Precisamos repensar a República de Platão, com alternativas funcionais e diálogos com visão de futuro, uma verdadeira educação para a responsabilidade e, claro, uma boa ferramenta com bons programas de princípio e gestão de cidades, na forma do raciocínio artificial, que é a capacidade de medir e etc. E escolher entre duas coisas quando é necessário. Porque inteligência é outra coisa. E um bom estado na forma da autogestão e compartilhamento maior de decisões confederadas. É ficcional a narrativa de que a máquina, que é totalmente programável, com seus algoritmos e progressões, está conseguindo, vai alcançar e será melhor do que nós humanos e que vamos perder e vamos para o cantinho. Que é a mesma teoria distópica da base científica teórica do filme Matrix, que entregou isso em 1999. Veja, a narrativa do melhor, do superior, do decisório, por fim e até da singularidade, está em qualquer ato da ciência, do progresso e do aperfeiçoamento humanos. Qualquer invenção, criação ou produto, qualquer produção e suas linhas industriais e sua influência sobre os mercados a que se destinam como novo, se justificam pela superação do antigo, pela publicação da notícia verdadeira ou falsa de que o melhor do presente elimina o que foi melhor no passado. A isso reage nossa mentalidade consumista e mesmo nossa mentalidade prática. E funciona assim, e já lidamos com os produtos modernos há quase 200 anos. Não devemos ter medo nem mesmo receio da inteligência artificial, nem da sua singularidade tecnológica.
nem da nanotecnologia, dos nanobots, dos robôs drones espiões, dos robôs humanos e cães e dos infalíveis comandos robóticos, dos microdrones e seus projéteis, dos aviões trilheiros, das cidades informatizadas, dos reconhecimentos e identificações digitais, da internet das coisas, do uso de dinheiro em espécie, do capital internacional, etc. Devemos nos precaver para o uso que podem querer fazer disso, de como a mídia antiga, tentando se agarrar em qualquer coisa e que se vende para apoiar qualquer coisa nova e que pague para ela nos engodar com narrativas, com agachamento da curva, com mais 15 dias sem comer, porque as máquinas dizem que conseguimos receber um medicamento caro, que é só placebo, etc. Devemos estar alertas para a condução do uso das coisas, principalmente das novas coisas. George Orwell não criou do nada sua ficção. Seriamente dominado pela bactéria da tuberculose, inutilizando seus pulmões, por fim tem seu livro revelando-se como um maquiavélico tratado de desumanização. Um regime totalitário se chama O Partido. Os membros internos do partido são muito ricos. Os membros externos do partido são muito pobres. Abaixo deles só se encontra a prole, os abandonados. Percebem nisso a tese real, histórica e proibida de que o que existe são ricos e pobres e que sempre foi assim? E os excluídos, evidentemente, que precisam ser ajudados. A tese da classe média, com 2, 3 camadas, parece ser uma das maiores enganações do século XX. É uma classe fictícia que é manipulada pela esperança de ascensão. Isso beira a religião. Precisamos ultrapassar o que o livro, em sua tese distópica, nos conta e que é muito dramático e terrorístico, com choques elétricos na medula oblonga, e várias formas de opressão, prisão, tortura, lavagem cerebral e condicionamentos forçados, abarcados por um verdadeiro tirano, e que isso amplia o medo, a desconfiança e a falta de esperança. Observemos que ele, pela sua redação, parece até estimular em seus papéis os oprimidos e os opressores. Repetimos, publicando um cheio conhecimento, embutido em sua ficção. Observemos, por exemplo, o que vemos no filme Matrix, cujo esoterismo analisamos em algumas playlists aqui do canal. Lá vemos que, além do seu olhar para trás, para a referência dos mitos, também há um olhar para frente, na forma da sua ficção. E esse olhar para frente é típico da ficção científica, como, por exemplo, a ideia da virtualidade do nosso mundo, da Matrix como uma holografia ou projeção, e que isso se deve ao fato, teoricamente descrito, de que estamos dentro de algo como um grande computador, com uma mega inteligência cósmica, e nesse ponto concordamos que podemos compreender assim, pois há quase que um total controle, ou pelo menos um acompanhamento momento a momento de tudo o que fazemos, e sabemos que essa sensação tem a ver com a imanência da mente cósmica em relação ao hábito de permanência da nossa mente. Concordamos com a base teórica dessa especulação científica, e bem que podemos chamar o acima descrito de uma boa ficção. Mas, com certeza, não podemos dizer o mesmo de 1984, onde ele parece ter publicado junto um perverso manual. Mas estamos na Matrix. Observamos que, com a sua antítese do bom senso e modificações culturais, e sua narrativa truncada e suas definições, 1984 parece ir contra, mas por fim apoia o totalitarismo, o que é visto também na biografia do autor. Precisamos primeiro observar o entorno do autor George Orwell e tentar deduzir logicamente suas motivações. Seu nome de batismo na igreja anglicana foi Eric Arthur Blair. Nasceu em Bengala, na Índia, em 1903. Seu pai era agente do Departamento Britânico de Ópio. A Índia foi possessão inglesa até 1947. Em Bengala,
Estudou em uma escola inglesa de elite chamada Eton. Antes de ir para a universidade, onde tinha passaporte livre, preferiu ingressar na Polícia Imperial Britânica da Índia, onde conheceu a truculência da força britânica. Essa Polícia Imperial ela aparece no filme do Gange, com os indianos, que tem uma nação poderosa, né? Hoje, que sempre foi, mas teve essa fase, tentando pegar sal nas minas de sal, lá onde tinha sal no país dele, e os britânicos, assim, com uma certa motivação contrária, sabe? O filme demonstra também isso. A China é uma nação poderosa, tem tanta gente quanto a China, a Índia, tanta gente quanto a China, tecnologia nuclear, ela tem poderio militar considerável, fica quietinha lá, mas é uma nação. Decepcionado, quase vira mendigo em Paris e Londres. Lutou contra o franquismo na Guerra Civil Espanhola, onde foi ferido seriamente e passou a falar apenas em tom muito baixo. Dele se diziam: fácil da gente amar, mas difícil de suportar. Parecia possuir um certo senso de justiça e certo tino para a busca da verdade. Foi jornalista, ensaísta e romancista. Como um espécime de escritor romântico, já padecendo de tuberculose, isolado em um canto sem qualquer conforto ou contato humano, ou mesmo eletricidade, em uma ilha da Escócia, escreveu 1984 e devia ter se internado para se tratar da sua doença contagiosa, mas estava na vibe de escrever e, em parte, expressou também o que vivia. George Orwell se fez crítico do regime da Revolução Soviética. Ele é, por fim, uma grande expressão e exemplo de ações culturais da sociedade fabiana, que tem o mérito de almejar uma nova sociedade realizada através de esforços culturais e reformistas e não pela revolução armada. A Sociedade Fabiana é que criou a London School of Economics em 1895, a famosa Escola de Economia de Londres. Hoje, a Sociedade Fabiana é uma International Think Tank, uma espécie de laboratório e fábrica de ideias culturais, que, como gabinete estratégico, reúne inúmeros especialistas em seu centro de pesquisas, reflexões e narrativas de política, estratégias e experimentos sociais, economia, assuntos militares, tecnologia e cultura. E isso no centro da economia mundial, Londres, dos mega banqueiros líderes de todos os bancos do mundo inteiro. Esse tipo de oficina de ideias, como a International Think Tank, é algo bastante antigo, aglutinando especialistas por razões econômicas e de guerra. É algo milenar. 1984 é um romance modernista inglês, tecnicamente um conto de ficção. Se passa na Inglaterra, na Londres, comandada por um regime de governo totalitarista, materialista e ateu, desses que instiga nas pessoas o que elas têm de pior. O regime usa uma figura misteriosa chamada Grande Irmão, que é a própria expressão do domínio pretendido e vigente. Infelizmente, a expressão Grande Irmão, Big Brother, foi uma expressão ironicamente apropriada por Orwell, do campo esotérico e até do campo religioso, e foi retirada totalmente de seu contexto original. Em sua fonte, a expressão Grande Irmão designa o iniciado, o orientador espiritual, ou até mesmo religiosamente o santo, o jamais visto, mas sempre presente. O grande irmão é o mestre esotérico, o mestre da pedra na alquimia. Ele é espiritualmente o Mahatma, a grande alma. Nos anos 1940, o autodidatismo, o horror, o terror estatal e a manipulação da verdade eram fato em 3 nações: Itália, Rússia e Alemanha. A lembrar, Itália com Mussolini, Rússia com Stalin, Alemanha com Bigodinho. Desde os anos 1930,
e que no expansionismo soviético da sua criação, ele transformou em 3 grandes regiões mundiais, chamadas Oceânia, Eurásia e Lestásia. 3 superestados que dividem o mundo entre si na sua criação, na sua ficção. Em uma, o regime era o socialismo inglês, com o grande irmão controlando a vida e o pensamento das pessoas. Em outra, a ideologia era o neobolchevismo. E na terceira, a ideologia era a obliteração do eu, também conhecida como adoração da morte. Vejam, obliterar é fazer desaparecer pouco a pouco, o que nos leva aos conhecimentos orientais sobre a evasão transcendente, a questão que se coloca da necessária morte do eu cultural em um processo de autoconhecimento, uma prática dupla enquanto o indivíduo está ali, vivendo a sua vida, as suas realizações, por dentro ele está nessa autovigilância, nessa compreensão, nessa ação interna de perceber e compreender. E isso é uma característica do trabalho do budismo, do trabalho interior do taoísmo também, e de outras tradições hindus e orientais que nos falam da necessidade da morte mística do eu. E nesse ponto, Orwell demonstra não compreender essas coisas, aplicando certo raciocínio relativo e raso em seu precário materialismo filosófico que lhe permite se apropriar de termos e até inverter seus valores, quando interpreta a obliteração do eu como a adoração da morte. Sabemos que a antiga Ars Reconstructio é a arte da reconstrução humana que tem base em Atman, já em seu estado de mônada nuclear desperta no coração daquele que faz desaparecer o seu eu, pouco a pouco pelo autoconhecimento, onde ao se abandonar o corpo, um dia o corpo físico natural, a morte já foi anteriormente vencida pela reconstrução anímica, como deve ser também vencida em outra vida, vencido em vida, na mesma vida, um segundo desafio que é o espírito da Matrix, ou o espírito do mundo, que é a própria Matrix em si pela desconstrução de Metatron, que é um corpo fotoeletrônico de espelhamento dela que há em nós, em cada molécula, em cada átomo, em cada subelemento. Ele é um espelhamento que é um retrato de nós. Explicamos esse esoterismo aqui no canal. É sofrível perceber-se no autor sua descrença e rasura ao dizer que o sublime, que a sublime super-tarefa que um ser humano pode realizar seja tratada por ele em seus escritos invertidos como adoração à morte. É com descrições assim e usando caros termos que se tentam manipular a verdade do conhecido, do desconhecido e do que se quer suprimir. E quanto a ele ser de uma tendência que evita as armas, ótimo, mas tentar manipular a cultura do que mal conhece e mal distingue e com sua publicação tentar plantar no consciente cultural das massas, de todos nós, a inutilidade dessas coisas, isso, embora na figura do protagonista Weinstein, o livro pareça ser uma crítica ao autoritarismo e à manipulação da verdade, Orwell, por fim, igual no 3º capítulo do seu livro, acaba também por apoiar o autoritarismo. E são características da obra que nós vamos continuar aqui ainda com essa forma condensada no próximo pod áudio videocast e depois a gente vai abrindo para frente esses pontos aí. 7 Raios Podcast, Evadidos da Matrix, compartilhe apenas com quem tem a ver, dê seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ajude o canal.